Gênesis capítulo 37, versículo 1, ele diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José era o 11º filho de Jacó, o primeiro filho que Raquel teve. Então o José apacentava as ovelhas do seu pai com seus irmãos. Só que os irmãos de José eram maus. Os irmãos de José faziam coisas erradas. Como José era justo e procurava agradar o pai, José então contava ao pai dele todas as más obras que os seus irmãos faziam. E aí a Bíblia diz que José era amado, era o mais amado pelo seu pai. E esse amor que o pai tinha por José, irmão, fazia com que o pai desse a José mais coisas, presentes a José. Por esse amor que o pai tinha a José, ele então dá a ele uma túnica de várias cores, o que fez com que os seus irmãos o odiassem. Porque o amor do pai por alguém, irmão, vai trazer muitas coisas boas, como trouxe a manifestação do amor do pai na vida do José, trouxe aquela túnica de várias cores, mas também provocou o ódio no coração dos seus irmãos, que eram maus. O amor do pai por nós, ou melhor, a manifestação desse amor, porque amar, o pai ama todos, mas o amor do pai só vai se manifestar na vida daquele filho que procura agradar, que procura honrar, que procura andar nos mandamentos. Irmão, se eu obedecer o mandamento, o amor do pai vai se manifestar na minha vida através das coisas que ele fará em mim, as coisas que ele dará. Só que esse amor também vai despertar no coração de outros o ódio, a inveja. Irmão, vai ter aqueles que vão ficar contra, que não vão gostar, que não vão entender. Eram os irmãos de José, que eram maus, que não faziam as coisas certas, que não procuravam agradar o pai. E aí, vendo José, que era amado, que era abençoado pelo pai, eles odiavam José. Eles ficaram contra José. O amor do pai, além de trazer muita coisa boa dele para nós, irmão, pode provocar no coração daqueles que não estão agradando o pai, a raiva, o ódio, a inveja. Continua lendo, ele diz mais: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Os irmãos de José já estavam com raiva do José. E ele então tem um sonho. Ele vai contar esse sonho para os seus irmãos. Na ingenuidade, talvez o José não entendeu o que significava aquele sonho. E ao contar o sonho para os irmãos dele, na mesma hora eles entendem. Quer dizer que você vai dominar sobre nós? José era um dos mais novos, mais novo que o José, só o Benjamim. Então o José é o que ficava lá atrás, e agora falando ele que o molho se levantava, os irmãos entenderam, quer dizer que você vai se levantar
diante de nós, quer dizer que nós vamos nos curvar, você vai ser maior do que nós, e isso fez com que eles o odiassem ainda mais. Eles que já não gostavam do José, após ouvir o sonho, o relato do sonho de José, eles vão odiar o José ainda mais, por causa do sonho e das palavras de José. Tem mais, versículo 8, versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José teve outro sonho além daquele, só que agora um sonho ainda maior, onde ele diz que ele via o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Na hora o Jacó entendeu o que significava aquilo e vai repreender José, porque sendo ele mais novo, ele achou que ele dizia que ele ia se levantar mais do que todos, o pai se inclinaria, os irmãos se inclinariam. O pai então repreende José. Os irmãos vão aborrecer, vão invejar ainda mais. Eles não entendiam que aquele sonho não vinha de José, eles não entendiam que aquele sonho vinha de Deus para ele. Era Deus dando sonho a José, e por isso os irmãos dele o invejavam. O pai, apesar de ter repreendido José, a Bíblia diz que o pai colocou aquilo no coração, porque o pai já tinha tido uma experiência com Deus. O pai já tinha recebido sonhos que Deus havia dado a ele. Deus já havia se manifestado a Jacó através de sonhos. Então ele guarda no coração, mas ele não aceita, mas ele não concorda. Nem o Jacó, nem o pai, nem os irmãos aceitam ou concordam com o sonho que José tem. O que faz com que eles o repreendam, o que faz com que eles invejem, com que eles fiquem com raiva do José. Continua lendo, diz mais. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e trazer-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e veio José até Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado, perdido pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dizei-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. José, depois daquele episódio do sonho, os irmãos de José foram apacentar o rebanho. José ficou em casa, até o momento que o pai disse: olha, José, eu vou te enviar os teus irmãos. O pai não confiava totalmente nos outros filhos que ele tinha. Então ele vai mandar José para saber como que os irmãos estavam, para saber como o rebanho estava, para que pudesse trazer notícia para o pai. José então vai até Siquém, ele vai a um lugar longe, distante da onde ele estava, para procurar os irmãos dele. Quando José chega em Siquém, ele não encontra, e começa a procurar os irmãos, até que ele se perde. Quando a Bíblia diz que ele estava errado pelo campo, ele estava perdido no campo. José estava perdido quando um homem encontra José. E aí quando José olha esse homem ali no campo, ele pergunta: ora, você sabe dos meus irmãos? Você sabe para onde eles estão? E aquele homem vai dizer para ele: olha, eles não estão mais aqui. Eu ouvi eles dizer que eles foram para Dotã.
José, então, recebendo a informação daquele homem, ele parte até Dotã, aonde ele vai encontrar os irmãos dele, para ver como os irmãos agiam errado. O pai enviou os irmãos para ficarem em Siquém. Agora os irmãos saíram de Siquém, sem avisar o pai, e estão em Dotã. José, então, agora chega até Dotã, aonde os irmãos estavam com o rebanho. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: eis aí vem o grande sonhador, o sonhador mor, vinde pois agora, e matemo-los, e lancemos numa cova destas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. José então encontra os irmãos, o rebanho, e quando os irmãos olham José de longe, irmão, primeiro que eles fazem é criticar o José. Lá vem o grande sonhador, o chefe dos sonhadores. Criticam José pelo sonho dele, porque eles não aceitavam, não concordavam, e além disso eles começam a criar um plano para matar o José. Olha, lá vem o sonhador, vamos pegar ele, vamos lançar ele nesta cova, vamos matar ele, para assim acabar com os seus sonhos. Irmão, o ódio dos irmãos do José era tão grande por ele, que o pensamento era matar o José, para poder acabar com o sonho do José, para se livrarem do José. O plano era: quando ele vier, nós vamos pegar ele, nós vamos lançar ele nesse buraco, nós vamos matá-lo, e vamos dizer que foi um animal selvagem que acabou com ele. O plano para executar José já estava preparado. Mas 21 diz: ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos dele, para livrá-lo das mãos e para torná-lo a seu pai. Então os irmãos do José fizeram um plano: quando ele chegar, nós vamos pegar ele, nós vamos lançar ele nessa cova, nós vamos matá-lo. Aí a gente fala para o nosso pai que foi um animal selvagem que o matou. O plano já estava pronto para matar o José, para executar o José. Mas aí o Rubem vai se levantar: não vamos fazer um negócio desse, não vamos matar o nosso irmão, vamos colocar ele dentro da cova apenas, porque o plano dele era livrar o José da morte, era evitar que o José morresse e assim pudesse entregá-lo de volta ao seu pai. Irmão, se você é servo de Deus, irmão, se você procura agir da maneira correta, irmão, Deus vai colocar livramento na sua vida. Irmão, Deus vai usar alguém para livrar você, para ajudar. Se fosse só pelos outros irmãos, José estaria morto, mas o Rubem vai tentar livrar José, vai ser usado para poder poupar a vida do José. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então quando José chega, eles lançam a mão, eles pegam José, eles prendem José. A primeira coisa que ele faz é tirar a capa de José. A capa era o sinal do amor do pai por ele. Eles tiram a capa do José, lançam José dentro de uma cova, dentro do buraco, e não havia água naquele buraco para ele.
E aí, enquanto José está lá dentro do buraco, os irmãos estão tranquilamente, sentaram-se, sem se preocupar, sem se importar, para ver a maldade. Enquanto José estava dentro do buraco, os irmãos estavam sentando para poder comer pão. Enquanto eles estão ali sentados para comer pão, está passando uma caravana de ismaelitas. Eram comerciantes que estavam indo para o Egito para fazer comércio. E aí, quando eles viram aquela caravana, aquela companhia de ismaelitas, Judá então teve a ideia: vamos fazer o seguinte, por que nós vamos matar ele? Por que a gente não ganha em cima dele? Vamos vender José para eles, e aí sejam a mão deles e não a nossa. O pensamento é: a gente vende José para eles, e José não vai suportar e vai morrer, e ele morre pelas mãos deles, não pelas nossas mãos. Já que ele é nosso irmão e nós não podemos matar ele, e nós não devemos matá-lo, vamos vender para que ele morra pelas mãos dos outros e não pela nossa. O plano de Judá era para que José morresse pela mão de outras pessoas. O que eles queriam era se livrar de José, de uma maneira ou de outra. E assim a Bíblia diz no versículo 28: passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram e alcançaram a José da cova, e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José. José então é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que vão levar José agora para o Egito como escravo. Por que tudo isso está acontecendo com José? Por que José está passando por todas essas coisas? Irmão, será se é porque o pai o amava? O amor do pai é que está provocando essa situação na vida do José? Será se era porque os irmãos o odiavam e queriam acabar com José? Ou talvez era por causa dos sonhos que José teve? Irmão, tudo isso está certo. Todas estas três coisas estão certas. Tudo isso provocou esse momento. Eles fizeram isso porque eles odiavam José, porque o pai amava José e porque José tinha sonho. Mas além disso, existe outro motivo, e essa é a nossa mensagem. Deixa aí marcado que eu volto para cá. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, para que duas pessoas possam andar junto, é necessário que haja um acordo, é necessário que haja uma concordância. Se não houver esta concordância, irmão, não vão dar para andar juntos, porque eles vão discordarem, e um pode acabar atrapalhando a obra do outro. José teve sonhos que foram dados por Deus a ele, e os irmãos de José não concordaram com o sonho de José, nem o próprio pai de José concordou com o sonho de José. Irmão, pior do que não concordarem com o sonho, eles poderiam até atrapalhar o sonho de Deus na vida do José. Então o que vai acontecer? Irmão, se não concordam, vão se separar. Deus vai separar o José dos seus irmãos. Não foram os irmãos apenas, não. Na cabeça dos irmãos, eles pensaram: nós nos livramos de José. Mas na verdade não foram os irmãos que se livraram do José. Foi Deus que livrou José dos seus irmãos. Irmão, e dá para ver isso. Se a gente ler com cuidado o texto que a gente leu da agora, você vai ver que era Deus. Lembra que José se perdeu lá no campo? Quando José se perdeu, de repente ele encontra um varão. Ele encontra um homem que não diz de onde vem, nem para onde vai, nem o que estava fazendo. Ele estava perdido, José, no campo, e José encontra aquele homem que sabia quem eram os irmãos de José e sabia para onde eles foram, e orientou José no caminho certo. Aquele varão tem mais. Segundo o José, o plano da morte de José já estava preparado, era só para executar o plano e matar José. No entanto, o Rubem vai lá e consegue livrar José.
a morte já era certa, os outros todos concordaram, mas o Rubem vai lá e diz: não vamos matar. Irmão, Deus vai usar o Rubem para livrar o José da morte, e assim José não morre, é apenas lançado naquela cova. E José, exatamente no dia em que aquilo aconteceu com José, irmão, estava passando uma caravana de ismaelita. Olha a coincidência, não era coincidência. No dia que José foi pego pelos seus irmãos, no dia que José foi lançado naquela cova pelos seus irmãos, estava passando uma caravana de ismaelitas que estavam indo diretamente para o Egito. Para você ver, aquele varão, o Rubem, esta caravana, não era coincidência, não foi sorte não, era Deus agindo. Porque os irmãos, porque o pai não concordavam com o sonho de José, e além deles não concordarem, eles poderiam atrapalhar o sonho de José, eles poderiam impedir, eles poderiam de alguma forma agir para atrapalhar o que Deus queria fazer. Então o que Deus faz? Deus separa o José da sua família, Deus separa José dos seus irmãos, porque eles não concordavam com o sonho que Deus tinha para a vida do José, porque eles poderiam atrapalhar. Irmão, poderão andar dois juntos se não estão de acordo? Irmão, Deus tem os seus planos na nossa vida, Deus tem a sua obra, e às vezes, irmão, alguns não vão concordar, alguns não vão aceitar, não vão apoiar, ou pior, podem até atrapalhar. O que Deus faz? Deus separa. Às vezes Deus vai separar por um tempo, no caso do José, foi apenas por um tempo. Às vezes Deus separa por um pouco de tempo, às vezes Deus separa por um tempo maior, irmão, às vezes Deus separa para sempre, para não atrapalhar o plano que Ele tem para a sua vida. Então tem pessoas que vão se separar, tem pessoas que vão se afastar. Eu não estou falando de casamento, tá? A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Não estou falando de marido e mulher que são casados. Eu estou falando de pessoas, irmão, que não vão concordar, que não vão entender, que não vão compreender o sonho de Deus, o plano de Deus para a sua vida, que não vão concordar, que Deus, irmão, vai ter que separar você, para que os planos dele na sua vida possam se cumprir, para que nada nem ninguém possa atrapalhar. Os irmãos de José achavam que eles tinham se livrado do José, sendo que na verdade foi Deus que livrou José dos seus irmãos, e José entendeu isso. Volta lá para o Gênesis, capítulo 45. Nem todo mundo, irmão, vai entender, nem todo mundo vai concordar com o plano de Deus na sua vida, com a obra de Deus na sua vida. Pior, eles podem até atrapalhar. Então, irmão, Deus vai separar. Por quê? Porque não dá para andar junto. Irmão, se duas pessoas que não concordam andarem junto, um pode atrapalhar o outro, vai ter problema, vai ter atrapalho. Então Deus às vezes separa, porque não dá para andar junto. José tinha um sonho dado por Deus, mas os irmãos odiavam José por causa do sonho. O pai repreendia José, então ninguém concordava com o sonho de José. Deus percebeu que se continuasse ali, ele ia perder o sonho não ia se cumprir, eles iriam atrapalhar. Então Deus vai separá-lo. Não foram os irmãos, foi Deus que separou José. Gênesis capítulo 45, e José entendeu. A gente precisa entender que às vezes Deus vai separar, irmão. Às vezes Deus vai nos distanciar de algumas pessoas. Por quê? Porque não entendem, porque não compreendem, pior, podem atrapalhar. Gênesis 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. José aqui, irmão, não era mais o José, era o Asenate. Hoje esqueci o outro nome dele. Paneia, o Asenate Paneia, já era o governador do Egito. O sonho de Deus na vida do José já tinha se cumprido. Ele era o maior não só da casa dele, dos irmãos dele, ele era maior do que todos no Egito, com a exceção do faraó.
Quando José agora ele vai se dar a conhecer para os seus irmãos, ele vai se revelar aos seus irmãos que tinham ido no Egito para comprar o alimento. Versículo 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Irmão, imagina a expressão deles, imagina o pavor deles em descobrir que o José que eles prenderam, que eles venderam, o José que eles acreditavam que estava morto, agora era o homem mais poderoso, poderia fazer o que quisesse. Imagina a cara deles. Irmão, era uma coisa que eu gostaria de ver. Tem algumas situações na Bíblia que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver a cara do Amã, quando o rei manda ele pegar o cavalo e puxar o cavalo para o Mardoqueu. A cara do Amã nesta hora, como deve ter caído. Os irmãos do José, para pensar, eles venderam José, eles acreditavam que José tinha morrido, e agora descobrem que José era o governador do Egito, o homem poderoso. Versículo 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, quem, gente? Deus me enviou diante da vossa face. Chegou uma hora que José entendeu, não foram os irmãos dele, foi Deus. Pastor, mas foram os irmãos que venderam, Deus usou, irmão, tudo isso. Lembra que eu falei que tudo fazia parte? Fazia parte o sonho de José, o ódio que os irmãos tinham dele, o amor do pai, tudo faz parte. Deus usou tudo isso para quê? Para enviar José, para separar José, para tirar José, para distanciar dos irmãos dele, que poderiam atrapalhá-lo. Chegou o momento que José entendeu: não foram vocês não, vocês me venderam, mas quem me mandou para cá não foi vocês não, foi Deus que mandou na frente de vocês. E nós precisamos entender que às vezes Deus vai nos separar de algumas pessoas, de algumas coisas, vai nos afastar de alguns lugares, porque para não atrapalhar o plano dele, para não impedir a obra dele. Como poderão andar dois juntos se não estão de acordo? Hein? É necessário que haja um acordo. Os irmãos e o pai de José não concordaram com o sonho que ele teve, com o sonho que Deus tinha para ele, com os planos de Deus na vida dele. Eles não concordavam. Irmão, Deus viu que eles iriam atrapalhar. Então o que Deus faz? Deus separa. E às vezes Deus separa, irmão, algumas pessoas. Deus nos separa de algumas coisas. É Deus, aquela situação aconteceu, aquela luta, aquele problema, e a pessoa às vezes não consegue ver os sinais de Deus. Na vida de José a gente vê aquele varão no campo, o Rúben que livra ele da morte, a caravana de ismaelita, tudo era Deus. Era Deus para separar o José dos seus irmãos, para que os planos de Deus se cumprissem, para que a obra de Deus se realizasse. Tem gente que fica triste, tem gente que fica aí, é porque aconteceu aquilo, aquele amigo dele, aquela amiga. Não, irmão, é Deus. Quando a gente se converte, quantas pessoas que se afastam da gente, quantas pessoas se distanciam, é porque ele não gosta de crente. Não, é Deus. É Deus para que a obra dele, o plano dele na sua vida possa se cumprir, para que nada nem ninguém venha atrapalhar. A pessoa fica triste porque aquele namorado, a namorada, e a pessoa não entende que é Deus para livrar, é Deus para poder cumprir, fazer o plano dele. Deus viu que aquilo ali, que aquela ali, que aquele ali, irmão, não entende, não compreende, não concorda com a obra de Deus. Às vezes é da igreja, é o irmão, como os irmãos de José, mas que Deus vai nos separar, e vai nos separar porque Ele tem o plano dele. É que a pessoa não concorda com o plano dele na nossa vida.
para não atrapalhar, irmão, Deus separa, porque andarão dois juntos, se não estão de acordo. Irmão, Deus tem um plano dele, Deus tem a obra dele na nossa vida, mas tem aquele que não entende, que não concorda, que não aceita, que às vezes, irmão, fala até contra aquela obra, que você é doido, não porque, e aí Deus vai nos separar, para que nada atrapalhe a obra dele, para que nada venha impedir. Então, irmão, tem pessoas que saem da nossa vida, às vezes Deus nos tira de certos lugares, de certas situações, para que o plano dele possa se cumprir, para que nada venha atrapalhar, para que os irmãos não atrapalhassem o plano de Deus na vida do José. É Deus quem envia ele para o Egito, não foram os irmãos pensaram, nós nos livramos de José. Deus falou, eu livrei José da mão deles, para que eles não atrapalhem, depois eles vão se unir. Deus separou eles apenas por um tempo. Tem pessoas que Deus separa pelo tempo todo, mas o certo é que às vezes Deus vai separar, e separa por quê? Porque eles não concordam, eles não estão de acordo com o plano de Deus na sua vida, com a obra que Deus quer fazer em você. Então o que eu tenho que fazer, irmão? Deixa Deus operar, deixa Deus tirar, deixa Deus limpar, deixa Deus fazer a obra dele, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, deixa Deus tirar quem ele achar que tem que tirar. Irmão, deixa Deus agir, porque Deus quer cumprir o plano, a obra dele na sua vida. Amém?